gravar. Para de mexer em mim. Eu vou levar uma coisa de cima. Daqui a pouco eu levo um. Finalmente, o vídeo mais aguardado, mais pedido, mais requisitado por vocês aqui no canal. A gente vai falar hoje sobre o melhor movimento que tem nesse país. O maior movimento da América Latina. A gente vai falar sobre MST, as dúvidas que vocês mandaram lá no meu Instagram sobre isso. E para isso eu chamei ninguém mais, ninguém menos do que o meu dirigente, do que o grande Silvio Neto, que é uma liderança que a gente tem. Ele é do assentamento, ele é sem terra, ele é do assentamento Colombo Campo Grande. E hoje ele é dirigente nacional do MST. Então já se inscreva no canal, curta, ative o sininho, porque o vídeo de hoje tá pesadão, logo depois da vinheta, galera. Ó, Silvinho, a galera ficou em fire quando a gente falou que a gente ia falar sobre o MST. Porque assim, é uma questão que todo mundo tem dúvida, todo mundo quer saber sobre o movimento, é um movimento muito querido. E a gente selecionou 6 perguntas, se vocês quiserem que o Silvinho volte, comentem aí embaixo. E eu achei, assim, a primeira é explicar o que é o MST, como nasce o MST, como que surge o movimento. Oi, Laura. Oi, todos e todas, amigos, amigas, companheiros e companheiras. É uma satisfação estar aqui. O MST, ele não é uma decisão de um grupo de sabidos que decidiu vamos construir um movimento. O MST é um fenômeno social. Nós já nascemos como um movimento quilombola, nas revoltas tantas pelo território nacional, na luta indígena, na luta e na resistência à ditadura militar, com as ligas camponesas. Nós tivemos, ao longo de toda a nossa história, fenômenos que expressaram, então, a luta por terra, a luta por justiça social, a luta por dignidade. O nosso movimento é a expressão mais recente das lutas dos povos do campo, em especial por conta de que o Brasil é a maior concentração de terra do mundo. Aqui no território nacional, 46% das terras hoje é aprisionada na mão de 1% dos brasileiros. Ou seja, nem no inferno tem uma desigualdade dessa. E diante a tamanha desigualdade, nós, então, ao final da década de 70, ainda durante a ditadura militar, existe uma retomada da luta por reforma agrária, especialmente no sul do Brasil, e que vai culminar em 84 com um encontro em que consagra essa organização nacional, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e que hoje está presente em todos os estados do Brasil, e a gente já conseguiu assentar 380 mil famílias. Então 380 mil famílias passaram por um processo de trabalho de base, fizeram uma madrugada camponesa em que ocuparam o latifúndio e conquistaram a terra. E as quase 100 mil famílias que ainda vivem em acampamentos na beira das rodovias ou em terras em conflito. Eu sei que isso daqui não estava no roteiro, mas é legal explicar para as pessoas a diferença de assentamento de acampamento. Então essas 380 mil famílias assentadas foram famílias que passaram por todo o processo de luta, as ocupações, as tentativas de reintegração de posse, os despejos, e que, em função da legalidade, mas principalmente da legitimidade da sua luta, foram então assentados. O Estado reconheceu o direito daquelas famílias viver nesses diversos territórios, e elas hoje vivem com segurança nos assentamentos. Ainda temos 100 mil famílias acampadas na luta por terra, exigindo que o Estado cumpra a lei e desaproprie e assente as famílias e faça ali reforma agrária. Sim. Quando está assentado é porque já está assegurada que aquela terra pertence às pessoas. Mas mesmo assim o MST continua nesses espaços, continua atuando, trabalho de base, continuam sendo famílias organizadas pelo MST. Essa pergunta eu achei o máximo, muita gente fez, que é qual que é
a reforma agrária popular defendida pelo MST. E como que ela se diferencia das demais, né? Porque o grito do MST, quem já viu, é sempre lutar, construir reforma agrária popular. E esse popular é uma palavra muito importante, né? Qual que é a diferença da reforma agrária defendida pelo MST das demais reformas agrárias? Olha, Laura, é uma boa pergunta, né? Porque ela dialoga com um processo histórico muito rico. O MST, quando nasceu, a gente não carregava esse popular na nossa luta por reforma agrária. Porque nós nascemos numa luta por uma reforma agrária que se assemelha com experiências de reforma agrária que aconteceram pelo mundo todo. Nos Estados Unidos, no Japão, na América Latina toda. Que é uma junção de interesses. Os trabalhadores pobres precisando da terra para viver e os trabalhadores da cidade e a indústria precisando de alimentos, matéria-prima para a indústria, gerar um mercado interno. E essa conformação, então, gerou esses processos de reforma agrária que os sabidos chamam de reforma agrária clássica. Acontece que no Brasil nunca houve reforma agrária. A reforma agrária ela tem um princípio, que é a redistribuição das terras. No Brasil, desde que os europeus chegaram aqui, nunca houve um processo de reforma agrária, uma efetiva reforma agrária. E quando se tentou fazer reforma agrária no Brasil, a reação então das elites brasileiras sempre foi muito truculenta. A exemplo do que foi 64, uma das grandes motivações do golpe militar, civil, empresarial de 64 foi em função da tentativa de se avançar com uma reforma agrária clássica. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. Mas nesse momento, então, a reforma agrária que nós lutamos ao longo da história, ela perdeu sentido por conta de várias mudanças no modo de produção capitalista, por conta desse agronegócio. E hoje a reforma agrária popular defendida pelo MST tem 3 elementos fundamentais. O primeiro elemento é a questão ambiental. Nós vivemos uma crise ambiental sem precedentes. E é importante nós entender que a reforma agrária popular é a única alternativa para se reverter todo esse quadro de crise ambiental. Porque é onde se estabelece as populações e a construção, então, da reforma agrária, por consequência, existe o plantio de árvore, a preservação das águas, existe até para a sobrevivência dos povos que vivem no campo a necessidade de ter essa relação harmoniosa com os ciclos da natureza. O segundo elemento é o tema dos alimentos. Nesse momento, então, é necessária a reforma agrária, que é a única forma do conjunto do povo brasileiro ter acesso ao alimento com fartura, com quantidade, mas especialmente com qualidade. A reforma agrária popular, ela é a única condição que nós temos de superar também toda essa crise alimentar que nós enfrentamos nesse momento, tanto da escassez quanto das consequências do consumo de alimentos contaminados. E por fim, a nossa reforma agrária ela é popular porque ela só vai se efetivar se ela for uma luta popular. Se ela for uma luta de todo o povo, seja do campo, seja da cidade, a juventude, as mulheres, os negros, o conjunto da sociedade brasileira precisa abraçar a causa da reforma agrária popular. A força de implementação da nossa reforma agrária é a força popular. Por isso a nossa reforma agrária é uma reforma agrária popular. Então, seguindo aqui, quais os tipos de terra que o MST ocupa? Ô Silvio, mas essa daí eu acho uma pergunta essencial, gente.
Sabe por quê? Porque eu não aguento mais. Toda vez que eu posto alguma coisa nesse assentamento, uma coisa com a bandeira do MST, alguma coisa com o boné, vem gente falando assim: ai, Laura, mas eu gosto do movimento social, mas se o MST vier invadindo meu lote, meu terreno, eu não vou aceitar, eu não vou votar. E eu falo assim, gente, o MST ele não quer invadir. Primeiro que o MST ele não invade, ele ocupa. Mas ele não tem nenhum movimento, não tem nenhum interesse em ocupar o seu lote, seu sítio, sua chácara. Pode ficar tranquilo, porque não tem nada disso. Você não é um grande latifundiário. Suas terras, elas não são grandes terras que vão ser feitas para produzir. Enfim, explica pra gente um pouco melhor. Eu já fiz um vídeo sobre isso bem na palhaçada, bem na gracinha lá no meu Instagram. Enfim, uma pessoa séria para poder explicar para vocês aqui essa diferença. E por que o MST não vai ocupar seu lote, não vai ocupar seu sítiozinho, gente. Silvinho, por favor. Laura, só se ocupa aquilo que está desocupado. Acho que essa é a primeira coisa para reflexão de todos, né? Nós só ocupamos aquilo que não cumpre com uma função social, que está abandonado, e nós só ocupamos também as terras que cabem um movimento de massa. O movimento sem terra, o seu princípio são as ações coletivas. Então não é 1, 2, 3, 4, 5 famílias que decidem ocupar uma terra. O movimento sem terra trata com centenas, milhares de famílias. E por aí a gente já tem um pouco uma resposta. Não é possível que milhares de famílias ocupem o seu lote. Não vai caber. Nem a sua casa, não vai caber. Bem interessante pro movimento. Imagina o trabalho, gente. E na verdade, assim, o Sem Terra gosta de muito espaço, né? A gente gosta de muita tranquilidade, de ver horizonte, de amplitude. Imagina entrar na casa de alguém com 1000 famílias, não vai caber. Vão ficar todo mundo apertado. Mas a Constituição brasileira, agora, brincadeiras à parte, a Constituição brasileira determinou, fruto de muita luta, dessas lutas que te falava, dos quilombolas, dos indígenas, dos sindicatos, do próprio MST, nós conseguimos então arrancar um direito, que é o direito à reforma agrária. E na Constituição brasileira está dizendo lá que toda a terra que não cumpre com a sua função social, que não tem respeito às leis trabalhistas, às leis ambientais, que não produz. O Lucas vai colocando aqui do lado as coisas que ele tá falando como uns tópicos, assim, pra vocês anotarem aí. Essas terras, então, por direito, elas têm que ser destinadas para a reforma agrária. Só que, assim como tantos e tantos direitos nossos, se a gente não faz uma manifestação exigindo o cumprimento do direito, ele não se efetiva. A ocupação da terra é uma manifestação democrática. São as pessoas se manifestando, exigindo que se cumpra a lei. Talvez essa seja a maior contradição de todas, né? O MST é um movimento rebelde, nós somos um movimento ousado, mas ao fim nós lutamos para que se cumpra a própria Constituição, a lei. Então, as ocupações de terra do MST têm essa premissa, de que nós precisamos exigir que o Estado cumpra aquilo que determina a Constituição e garanta a terra às pessoas que lutam por reforma agrária. Lembrando, gente, a maioria das terras ocupadas pelo MST são terras, aliás, todas, né, improdutivas, a maioria é fruto de grilagem, a maioria é fruto de corrupção, como o Ike Batista aqui em Minas, em Bircas, que foi ocupado. Eu vou deixar algumas imagens para vocês verem de quando a gente foi no Quilombo, Campo Grande, que é onde o Silvinho, inclusive, vive, onde que ele é a grande direção lá dentro, para vocês verem como que é tratado com truculência. Eu tava lá, inclusive tem vídeo meu assim, toda ralada lá. Vou botar para vocês verem como que é a lei, né, como que a polícia age com famílias que estavam ali lutando por ter sua moradia, né, para fazer a Constituição ser cumprida. Enfim, vai passar aí para vocês. Milésima tentativa, não tá deixando. A gente vai entrar a pé. A polícia cercou completamente a área. A gente vai ter que dar uma volta imensa, porque a polícia não tá liberando.
Eles fecharam todos os lados para chegar no assentamento. É uma coisa absurda. Agora a gente vai continuar caminhando, os companheiros estão aqui. Tudo isso sem a polícia ver a gente. Na sua mão. Alimento, pão. A polícia deixou você entrar para entregar esse alimento? Não. Tem crianças ali dentro, né? Criança, idoso. E você não tá podendo entrar para levar comida para as pessoas que estão há 48 horas ali dentro. Né? Calma, calma! Já tá correndo lá do cervejão, que já tem gente. Calma, calma! Reagrupa! As pessoas fizeram muitas perguntas no sentido de tipo, e depois que a terra é assentada, depois que as pessoas conquistam a terra, continuam sendo organizados no MST, o MST ele luta para garantir alimentação para aquelas pessoas, educação, igual eles colocaram aqui, acesso à educação rurais e saúde para essa população. Como é que é feito? Depois que as terras são ganhas, né, são assentadas, o que acontece com essas famílias? Como que o MST age? Laura, nós aprendemos com os veteranos do MST que a reforma agrária ela é como uma feijoada. Então a conquista da terra é o feijão, é a base de tudo. Mas a gente precisa incrementar essa feijoada para que aí sim a gente efetive a reforma agrária. E nós não exigimos muito não. Mas o básico para nós, para dizer que estamos no caminho da reforma agrária, é a gente ter, primeiro, a condição de produzir. Então é fundamental, a nossa tarefa ao ocupar um latifúndio, ao assentar uma família, é produzir alimento. E produzir alimento exige que a gente tenha uma assistência técnica, que a gente tenha condições de ter uma agroindústria para beneficiar os nossos alimentos, para que a gente saia desse ciclo dos atravessadores, das grandes cooperativas do agronegócio. Então a gente precisa beneficiar de forma coletiva o nosso alimento. E atenção, agroindústria não quer dizer agronegócio. A agroindústria é uma estrutura que permite que a gente possa industrializar o nosso café e não entregar ele in natura, mas que a gente possa fazer com que ele chegue à mesa das pessoas que consomem. Segundo, nós precisamos então entender que a reforma agrária ela é uma elevação na condição de vida das pessoas e não tem jeito de elevar e de dar dignidade se a gente não pautar com muita clareza a educação. Então, dentro das áreas do MST, também um princípio nosso, tem que ser áreas livres de analfabetismo e que toda mulher, homem, criança, idoso, todos e todas estejam estudando. Então, desde a sua alfabetização até a sua pós-graduação. Então, nós defendemos a educação do campo no campo. Então não é só uma educação do campo, nós queremos a educação do campo no campo e que para isso então a gente tem as nossas escolas nos assentamentos. E fechar a escola é crime. Fechar a escola é crime. Gente, inclusive uma coisa bem interessante, assim, meu primeiro contato com a MST foi por causa de escola. Porque meu pai ele dava aula num projeto, acho que era Pronera, não sei se é esse o nome. E era muito bonito, assim, porque era nessas escolas dentro das ocupações. Então, assim, vai ter um vídeo um pouco, eu vou contar um pouco da minha trajetória, como que eu... Mas uma das primeiras lembranças que eu tenho, assim, da minha infância, assim, com pessoas que até hoje eu tenho contato, era eu no chão de assentamento, assim, nas escolas. E era uma memória muito bonita, porque era turmas de EJA, sabe? Pessoas sendo alfabetizadas, assim. Então, eu lembro que desde muito cedo eu tinha em mente que as ocupações com os assentamentos eram espaços que garantiam para pessoas que tiveram, durante toda a sua vida, negado o direito à educação, à saúde, de moradia, e eu via muito o movimento como um lugar onde que
pela primeira vez, possibilitasse que aquelas pessoas tivessem acesso a isso. Assim. Então, realmente, o MST tem uma preocupação maravilhosa com as escolas, com a questão da alfabetização. No Quilombo Campo Grande, a gente também filmou, na época, quando a primeira coisa que a polícia chegou foi derrubando a escola. Foi muito doloroso pra gente, assim, foi muito triste. Enfim, comprem café Guaí pra ajudar na escola. Nós vamos reerguer a nossa escola Eduardo Galeano. Vamos. A penúltima pergunta. O MST, Silvinho, é socialista? Como o movimento enxerga a política institucional? Aliás, gente, esse vídeo daqui ele deve ir pro ar depois do meu vídeo em que eu vou explicar a diferença sobre social-democracia e socialismo. E nele eu vou falar um pouco sobre o quanto que é bobagem esse embate entre reforma e revolução, como se uma coisa não pudesse acontecer, tipo, como se uma impedisse a outra de acontecer. Enfim, Silvinho, fale pra gente um pouco. Laura, nós acreditamos que a luta por reforma agrária ela é uma luta revolucionária, assim como nós acreditamos que toda luta por direito ela tem um aspecto pedagógico na medida com que a gente envolve centenas de pessoas a lutar. A elite brasileira, aliás, na América Latina, nunca permitiu que direitos básicos, dentro dos marcos do próprio capitalismo, fossem atendidos. O nosso movimento, então, entende a necessidade de fazer a luta anticapitalista. Não dá para conviver com um sistema de tamanha exploração do homem pelo homem e na dimensão da exploração do homem sobre os recursos da natureza, como tem feito nesse momento da história. Nós acreditamos muito que é importante a gente conquistar reformas de caráter revolucionário ainda dentro dos marcos do capitalismo, como nos ensinou Florestan Fernandes. A construção do projeto de reforma agrária popular, do projeto popular para o Brasil, tem um caráter revolucionário e, na nossa avaliação, são as condições que nós temos para alterar de vez essa estrutura de dominação e viver numa sociedade socialista. O nosso movimento não se furtará um processo revolucionário, porque nós sabemos que nesse atual sistema, modo de produção, é impossível viver com dignidade. E a última pergunta, que é o que as pessoas, assim, a cada 500 perguntas sobre o MST, pelo menos 400 Laura, como ajudar o MST? Como é que eu faço para poder contribuir para o movimento? Silvia, responde isso pra gente. Como que as pessoas podem ajudar a luta do MST? Como ajudar o MST? Minha vontade aqui inicial, Laura, seria de dizer, olha, venham todos para os acampamentos, venham todos para os assentamentos, tem lugar para todo mundo, e se não tiver lugar, a gente ocupa mais lugares para caber todo mundo, mas eu estaria sendo muito corporativo se eu dissesse isso. As formas de ajudar o MST, em síntese, são todas as formas de ajudar o povo brasileiro. Então, todas as lutas, seja no sindicato, no movimento estudantil, nas universidades, nas escolas, nas igrejas, seja na cidade, no campo, todas as lutas feitas de forma coletiva, organizada, elas contribuem para a luta por reforma agrária. E o nosso movimento está sempre disposto a acolher todos e todas, mas sempre disposto também a fazer essa luta compartilhada. Então, compartilhemos as trincheiras da luta, e assim as nossas fileiras vão crescendo, até que ninguém segure as nossas vontades e a gente possa ser vitorioso. Uma forma também de ajudar o MST, além de todo esse processo pedagógico que ele falou muito bem, que é fortalecendo esses espaços, é também, espaços de luta no caso, é comprando também nos armazéns do campo de sua região. A gente está aqui gravando no armazém do campo de Belo Horizonte, nas feirinhas da reforma agrária também, os produtos do MST, todo mundo quer um bonezinho do MST, comprem bonezinhos do MST, a gente vai deixar o site aqui embaixo. E eu acho que é isso, né, Silvinho? Respondemos todas as dúvidas das pessoas, eu estou muito honrada, eu estou muito feliz em ter você aqui hoje. Sério, pra mim é muito importante, você não tem noção do tanto que é importante ter você aqui e o tanto que significa pra mim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem parte 2, comentem aqui embaixo, mandem mais perguntas lá no Instagram. Ativem o sininho do canal, se inscrevam e é isso. Tamo junto. Pátria livre. Venceremos.